Então, mais uma vez, uma boa noite aí para todos. Hoje nossa reunião de estudos, né? A gente tem uma reunião de hinos e versículos. A gente usa o tempo para cantar hinos, para ler alguns versículos. As crianças vão ler alguns versículos. A gente tem uma reunião de perguntas e respostas, uma outra semana, né? Onde a gente faz perguntas para as crianças. As crianças também fazem perguntas e temos uma reunião de estudo que a gente escolhe um tema, uma porção da escritura para a gente meditar. E hoje a gente tem essa reunião, nossa reunião de estudo. E o tema que o irmão escolheu, eu vou pedir para botar uma imagem. Vocês, quem estava aqui na semana passada, Eric já deu um spoiler do que a gente ia meditar. Quem se lembra? Quem era o personagem de hoje? Qual seria? José. Quem falou aí? José. Quem respondeu José? Luísa. Ah, olha só aí, Luísa respondeu certíssima resposta. Quem respondeu José acertou. Hoje a gente vai meditar sobre este personagem. Vou começar falando assim, ó. Vou fazer uma pergunta. Quem sabe dizer quantas tribos, né? O número de tribos que Israel seria o povo de Israel? Quantas tribos? Israel era formada por quantas tribos? 12. 12 tribos, isso. Então a gente tem, né, o povo de Israel, esse país, eles deram origem, né, a esse país, as 12, que a gente conhece por 12 tribos de Israel, né? E essas 12 tribos, eles também começou a partir dos filhos de Jacó. Então Jacó teve mais de 12 filhos, na verdade, né? Mas teve filhas também, mas dos filhos de Jacó se originou as 12 tribos de Israel, que a gente conhece, né? E das 12 tribos de Israel, esse país que a gente conhece hoje, que está lá rusgando lá com o povo lá, chamado Israel. E dos 12 filhos de Jacó, tinha um deles que era José. José era o filho mais novo de Jacó e, assim, vou dizer assim também, o mais querido de Jacó, né? Então hoje a gente vai ver um pouco sobre esse personagem aí da Bíblia. Eu vou pedir Dal também, se lembra algum versículo para a gente começar a meditar, para compartilhar com a gente. Eu não sei se tem pergunta de Eric aí, Dal, se você puder abrir. A gente tem aqui um versículo que é em Gênesis 37, 3, que fala assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Gênesis 37:4. Vendo, pois, seus irmãos, os irmãos de José, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então havia ali os filhos de Jacó, né, o Israel, né, que depois foi trocado o nome, e entre eles José. E aí a gente está vendo por esse versículo que havia ali um desentendimento entre eles, e o motivo do desentendimento é porque havia ali um ciúmes, né, dos outros 11, eu vou falar assim, contra José, né, onde o qual Israel amava mais. Aí fala, né, que ele amava mais porque era o filho da sua velhice. Então, Dal, vou deixar com você um pouquinho para você também ajudar aí.
Nelson também, se tiver algum pensamento que puder ajudar aí a gente começar a iniciar essa história aí hoje, fica à vontade. Certo, El. Para a gente relembrando algumas coisas, como você falou aí, Jacó. Jacó, ele foi o pai dessas 12 tribos. Agora, Deus mudou o nome de Jacó. Tá fresquinho, fresquinho, tá mamão com açúcar. Alguém sabe dizer qual foi o nome que Deus mudou? O nome de Israel. Jacó? Israel. 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 Isso, Israel. Então, como Elton falou, antes de Jacó, tudo começou com Abraão. Abraão teve Isaac, depois Isaac teve Jacó, e aí de Jacó veio as 12 tribos de Israel, porque o nome dele foi mudado para Israel. E dentre desses filhos, tinha aí José, que aqui o irmão, ó, Eric, colocou aqui em cima, que ó, José é uma figura de Cristo. Por que José aqui é uma figura de Cristo? Porque a Bíblia fala do Senhor Jesus desde o começo até o finalzinho. E no Antigo Testamento, muitas coisas, como o Elton falou, foi feitas em figuras e sombra do que era o verdadeiro. Então, José era uma figura porque ele representava a pessoa do Senhor Jesus. Mas a gente sabe, né, que somente o Senhor Jesus foi perfeito. Então, aqui é uma figura que representava o Senhor Jesus, mas não era perfeito como o Senhor Jesus. Ele era só uma figura. Você quer ver? Vamos ver alguns detalhes aqui. Olha, Israel, que é Jacó, que a gente leu, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Se José é uma figura do seu Jesus Cristo e tem esse versículo falando que o pai amava mais a José do que seus irmãos, a gente lembra de algum detalhe que a gente encontra do Senhor Jesus aqui no mundo? Alguém sabe lembrar de alguma coisa assim que é parecido com isso, que o pai amava o filho mais do que todos? Será que alguém consegue lembrar? Amava mais Jesus do que a todos. Vamos ouvir de novo, bem devagarzinho, vamos lá, fala aí. Deus amava ao Senhor Jesus Cristo a mais do que todos. Por isso que ele deu Jesus para morrer na cruz, para perdoar nossos pecados. Olha aí, Welton, olha aí, viu? Deixa eu ver se eu consigo também pegar um versículo aqui para vocês. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa que lembra, assim, tendo uma referência, alguma coisa parecida com o que a gente está vendo aqui? Esse versículo, ó, sublinhar para vocês. Israel, que é o pai, amava a José mais do que a todos. Alguém tem mais alguma lembrança aí de algo parecido? Isaac, é, o pai de Isaac é de Isaac, porque eu esqueci o nome do pai de Isaac até agora, deu um branco na minha mente. Abraão. Abraão. É isso aí, Abraão. Isso. Abraão, ele teve 2 filhos, né? Ele teve Ismael, mas só que ele teve o filho com uma escrava.
ou com uma serva de Sara. E não era assim que Deus queria. Foi o primeiro filho que Abraão teve. Mas aí Deus chamou ele e disse que não era esse o filho da promessa, e sim com Sara. Mas Sara não podia ter filho. E Abraão acabou errando junto com Sara, né? Não esperou a Deus. Mas depois, Deus deu a condição de Sara ter filho. Aí, quando Abraão teve o filho com Sara, aí veio Isaac, que é o filho da promessa. É isso aí, Abraão teve esse filho Isaac, que ele amava, que era o filho da promessa, foi esse que Deus mandou levar até um certo monte, que ele apontaria, dizia qual é o monte para sacrificar. Mas era só para provar a fé de Abraão ali. E Abraão fez tudo aquilo que Deus falou, para sacrificar o filho que ele amava, que era o filho da promessa. Mas ele fez com fé e Deus não deixou ele sacrificar o filho. A gente sabe da história, não é? O Elton, Nelson, me lembra aí onde é que está aquela cena do batismo que Deus fala, que é o mais fácil aqui. Acho que é Mateus 3. Fala aí. Acho que Mateus 3, não sei se está no 15, versículo 15, não. Pronto, aqui uma das semelhanças. Aí, uma das semelhanças é essa. Veio uma voz do céu, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Deus tinha, esse comprazo aqui tinha prazer. Deus tinha prazer no Senhor Jesus Cristo, ele se alegrava com o Senhor Jesus Cristo. E aí, quando o Senhor Jesus saiu da água, depois que ele foi batizado por João Batista, aí veio essa voz do céu, que é a voz do Pai, Deus Pai, e dizia assim: Este, apontando para o Senhor Jesus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, estava destacando o Senhor Jesus ali de todos os outros, porque o Senhor Jesus veio para os seus, que eram os judeus, povo de Israel. Mas a gente sabe que eles rejeitaram o irmão dele. Os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E aí, Deus, nessa hora aí, aponta, vamos dizer assim, aponta para o Senhor Jesus, dizendo que o Senhor Jesus é o filho que ele se agrada. Filho amado. E a gente vê aqui na imagem também mais uma coisa, ó. Vamos botar lá na imagem. Tá vendo aqui José com a túnica colorida? Olha, ele está sendo apontado também. Está sendo o destaque ali dos irmãos. É por isso que os irmãos ficam com inveja. Olha lá, tá vendo? E na hora do batismo, estava ali João Batista, outras pessoas ali. Mas veio a voz do céu falando para quem? Para o Senhor Jesus. Este é o Filho amado em quem me comprazo. Destacando o Senhor Jesus das demais pessoas. Olha aqui como é semelhante. É parecido ou não é? Fala aí, El. É isso aí, tá vendo, crianças? Como Dal falou assim, que não é perfeita a figura em si, né? A figura não é perfeita, né? Porque o Senhor Jesus é perfeito. Mas a gente vai encontrar, né? A gente vai encontrar, o Espírito Santo consegue, através das figuras, levar nosso pensamento para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como aí a gente, quando faz a associação dessa passagem que a gente leu ali e da passagem que Dal citou lá, então a gente vê que tem semelhança, né? Então aí uma figura, uma sombra, como o Dal falou, né? Que sempre vai apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é quem é, né? É
é o principal entre todos, né? É o primeiro, é o principal, né? A quem deve ter toda honra e toda glória. Então sempre vai remeter a mente da gente à pessoa de Cristo. O Espírito Santo faz isso, né? Através das Escrituras. Quando a gente lê, a gente vai, olha só, mas parece aquilo lá que eu li lá, não sei onde. Ah, tem a semelhança, né? Então é bacana aí essas figuras. Alguém quer fazer? Aí, viu que eu esqueci? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Senão a gente vai passando. Ou quer mais algum detalhe aí, Well? Mais um detalhe aqui, Well, que a gente pode ver. Nesse outro versículo, detalhes aí. Ó, coisas que se parecem com a situação do Senhor Jesus quando passou aqui na terra. Mas só que aqui era para acontecer isso mesmo. E aí são coisas semelhantes. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Falar pacificamente é falar assim com paz, tendo paz assim. Eles não tinham paz com o seu Jesus, eles ficavam incomodados, eles ficavam perseguindo o seu Jesus, né, falando do seu Jesus. Então aqui os irmãos de José, falando aqui agora dos irmãos José, não falava com José assim tranquilamente. Eles sempre falavam alguma coisa irada com José, falava mal de José. O que mais, Welton? Lembra aí vocês aí também, o que mais que a gente pode pensar? Quando uma pessoa não gosta da gente, o que é que elas fazem, né? Lembra aí mais alguém? Lembra aí, Não lembro. Welton? Maltrata. Eles evitavam José. Isso. Quando a pessoa assim não gosta da gente, ou um grupo de pessoas assim não gosta, eles se juntam, eles fazem um bocado de coisa, né? Contra a gente, né? Ou até mesmo, se a gente não gosta de uma pessoa, a gente também faz isso. Não é assim que acontece? Então, eles não podiam falar com José pacificamente. E quando o Senhor Jesus veio aqui no mundo, os judeus, vocês lembram que os fariseus, os escribas, os saduceus ali, aquele povo que era israelita, os judeus ali, eles estavam perseguindo o Senhor Jesus em tudo que era canto que ele ia. O Senhor Jesus fazia uma cura, fazia um bem para alguém, eles estavam dizendo que o Senhor Jesus estava fazendo aquilo ali pelo poder de Beelzebu, acusando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fazia outra coisa, eles iam lá perseguir o Senhor Jesus e ficava dizendo que aquele homem não era de Deus. O Senhor Jesus ia na sinagoga, que tinha aquelas reuniões dos judeus, eles ficavam o tempo todo perseguindo, quiseram prender o Senhor Jesus, mas não conseguiram. Então é o tempo todo assim, não é isso, Elton? Nelson também, se quiser, viu, Nelson, quiser falar alguma coisa, fique à vontade, irmão. Ludmila colocou aí, eles também tinham inveja, né? Eles. Olha, eu vou pedir a você para abrir um versículo aqui que está em Gênesis, na história de José, que é 37, a partir dos 5. Por que que eles tinham essa inveja, né, de José aí? Por que que eles tinham os ciúmes, a inveja? Olha só. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos.
Por isso o aborreciam ainda mais, porque José contou esse sonho para eles. Olha o sonho. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. José falando com seus irmãos. Eis que estávamos atando molhos ou feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe, o meu molho, se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos, no caso dos irmãos de José, molhos, o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, só para a gente encurtar um pouquinho aí, ó, José está contando um sonho que José teve para eles, né? E que estava tirando feixes, né? No campo. E o feixe de José ficava em pé, e o feixe que os irmãos colhiam no campo, eles se inclinavam. Aí os irmãos falam assim: que história é essa aí? Que sonho é esse aí? Olha embaixo aí, ó. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Porque o sonho ali dizia que os feixes que se inclinavam representavam os irmãos de José que se inclinavam para ele, né? O feixe de José ficava de pé e os outros feixes de seus irmãos se inclinavam. Ou seja, seria mais ou menos José em pé e os seus irmãos ajoelhando, né, prestando uma reverência a ele. Então eles, quando José contou esse sonho que José teve para eles, eles não aceitaram. Falaram: como assim a gente vai lhe reverenciar? Como assim a gente vai se inclinar, baixar a nossa cabeça, ajoelhar para você? Aí eles tinham esse ciúmes de José, porque José contou esse sonho que ele teve para para eles, né? E aí, um dos motivos aí, além daquele que a gente viu, olha aí uma imagem que dá o. Achou aí, ó? São feixes de uma espécie de uma fibra, né? Alguma coisa assim, que eles colhiam no campo, né? Mas ali o do meio era um feixe de José e os outros se inclinando aí seria o feixe dos irmãos de José. E o sonho representava José dominando sobre eles e eles se curvando a José. Então eles não aceitavam que o que José tinha sonhado, assim, como assim a gente vai se ajoelhar a você, para você, né? Então eles tinham esses ciúmes aí e essa inveja de José. Ué, bem lembrado. E aqui, quando o Senhor Jesus veio aqui ao mundo, o Senhor Jesus estava fazendo bem para um monte de gente, e aí um monte de pessoas, multidões, iam atrás do Senhor Jesus. E aí, quando os fariseus, os religiosos, os judeus, estavam vendo aquilo, eles ficaram com inveja também. Eles ficaram com inveja do Senhor Jesus, porque a multidão, as pessoas iam sempre atrás dele, estava sempre querendo ficar com ele. Eles ficaram com inveja porque eles queriam ser as pessoas que chamavam atenção. Então, eles queriam que o povo olhasse para eles, os judeus religiosos. Aí, quando o Senhor começou a fazer as curas, os milagres, mostrando que ele era o Messias, que é o rei, que é o que significa esse molho em pé, isso aqui, ó, o sonho aqui de José, vamos ver? Vamos ver de novo aqui, ó. Isso é uma representação de que, falando aqui, vamos falar de José primeiro, que José aqui seria um rei, e todos os outros irmãos iriam se curvar a ele. É o que o sonho está dizendo. E o Senhor Jesus, quando veio, ele veio para o povo dele como Messias, mas eles não quiseram. E quando o Senhor Jesus começou a agir aqui, em bondade, fazendo bem para todo mundo, eles não gostaram. E aí tiveram essa inveja, aí como o Ludmilla falou, e começou a perseguir ele para querer matar ele. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui para todos vocês. Vocês estão conseguindo entender que na palavra de Deus, isso aqui que a gente está colocando, deixa eu botar aqui para a imagem de José.
o que está escrito na palavra de Deus antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo eram figuras e sombras, vocês conseguem entender que eram representações para quando o Senhor Jesus viesse, aí tudo isso ia acontecer nele? Tem alguém que não está conseguindo entender aí? Fala aí, vá. Pode falar. Eu Quero tô ver. conseguindo entender. Vou perguntar aqui mais. Deixa eu ver. Ana Júlia. Você está conseguindo entender, Ana Júlia? Tem Jubes. Deixa eu ver se Jubes ainda está aqui. Oi. Oi, Jubes. Você está conseguindo captar que no Antigo Testamento, um monte de figura que tem, assim, José, Davi, Salomão, Josué, eles representam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus viesse, vocês estão conseguindo entender? Mais ou menos. Mais ou menos? Vocês estão precisando de mais o quê? Então diga assim, você tem alguma pergunta para fazer? O importante é vocês entenderem aí, não é, Welton? Isso, e Ludmila lembrou uma bacana também, eu vou perguntar para Ana Júlia assim, ó. Lembra de Abraão levando Isaac para ser sacrificado? Ana, você lembra? Você lembra da história quando Abraão leva Isaac, como Dal falou ali, Ludmila lembrou também, para ser sacrificado? Você lembra? Então eu vou falar assim, ali era uma figura, né? Abraão e Isaac era uma figura, uma sombra, né? De algo que iria acontecer futuramente. Aí eu vou falar assim, Deus dando o seu filho para ser crucificado ali pelos nossos pecados. Lá, Ludmila lembrou de Abraão levando Isaac para ser crucificado. Quando o Senhor veio ao mundo ali, Deus estava entregando o seu filho, né, para ser crucificado, para receber o castigo em nosso lugar, para ser sacrificado. Então, nessa figura que a gente está falando aqui, Abraão, Isaac, Deus e o Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou lhe perguntar assim, na figura lá, Isaac, quem é Isaac e Abraão? Quem é Deus e quem é o Senhor Jesus Cristo naquela figura lá? Você consegue entender? Não sei se eu consegui. Isaac. Pode falar. Isaac é Jesus e Abraão é Deus. Isso, maravilha. Então ali é uma figura. Isaac é uma figura, uma representação do Senhor Jesus Cristo sendo sacrificado. Isaac não foi, né? Mas era figuradamente ali, era uma figura do sacrifício de Cristo. E Abraão, uma figura de Deus entregando seu filho para ser sacrificado. Mais alguma criança conseguiu entender esse exemplo? Vou chamar aqui. Ué, Heloísa. Ô, Heloísa, você conseguiu entender o que significa essas figuras no Antigo Testamento? Porque Deus escreveu essas histórias aí? Eu acho que eu tô conseguindo compreender bem. Eu não vi direito, Heloísa. Fala aí de novo. Eu acho que eu tô conseguindo compreender bem. Pronto, El, tá aí. Já está quase conseguindo compreender, El. Então, Deus escreveu essas histórias que a gente conhece aí,
desde Gênesis. Lembra de Adão? Adão, que comeu da árvore, comeu o fruto lá, com Eva, né? Por amor a Eva. Então, Adão também ali, essa história de Adão está escrita porque representa alguma coisa que vai acontecer, que ia acontecer cá na frente com o Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui o que mais. Moisés tirando o povo de lá do Egito, que estava escravo, que eram os israelitas, ali são chamados de hebreus. Lembra que Moisés fez um monte de sinais na frente de Faraó, e Faraó não quis saber de deixar o povo ir embora. Vocês lembram dessa história? Quem é que lembra disso? Que Moisés foi lá para o Egito para tirar o povo de Deus da escravidão que estava lá no Egito. Faraó colocou o pessoal. Quem lembra disso? Você lembra, João Miguel? Estezinha? Eu lembro. O áudio que tava bugado, por não tava conseguindo ligar pra falar. Fala, Nelson Mangela. Fica à vontade. Nelson, se você estiver falando, tá desligado seu microfone, viu? Se quiser trazer alguma coisa, pode trazer. Não, tava só testando aqui. Tá certo. Pronto. Estezinha. Você lembra dessa história, Estezinha? Que Moisés foi lá para Faraó, para dizer a Faraó, para soltar o povo de Deus, que aí Faraó não quis de maneira nenhuma. Aí depois aconteceu um bocado de coisa, as 10 pragas que Deus mandou lá para Faraó. E aí depois o povo de Israel, os hebreus, aí saíram de lá, do Egito. Aí Moisés abriu o Mar Vermelho. Você lembra dessa história, Esther? Ô, Dal, irmão Tal, ela deu uma pegada no sono aqui. Ela acordou cedo hoje pra ir para o colégio. Aí ela pegou no sono. Beleza, deixa eu ver outra aqui. Deixa eu ver aqui. Benjamin. Lembra disso, Benjamin? Dessa história? Dormiu também. Todo mundo dormindo. Coisa beleza. Ah, que bom, El. Deixa eu ver. Tem alguém Aí acordado? sim. Emily Cecília. Lembra dessa história, Emily Cecília? Sim. Pronto. Então, essa história de Moisés também representa algo que iria acontecer cá com o Senhor Jesus. Então, é por isso que essas coisas estão escritas, essas histórias aí que a gente vê, estão escritas na Bíblia. Davi derrotando Golias, é o Senhor Jesus derrotando quem? Alguém sabe dizer? Repete, por favor. Vamos lá. A figura. Davi derrotando Golias, matando aquele gigante Golias. É o Senhor Jesus matando quem? Representa o quê? O Senhor Jesus matando quem? Pode falar. Abre o microfone aí se quiser falar. Ou escreve no O chat. diabo. Ludmila colocou aqui. Satanás. Quem mais concorda? É Satanás mesmo? Quer dizer que Davi ali... Fala, Jubes. Eu concordo. Eu também concordo. Pronto. Então é isso aí, Welton. Não é, Welton? Ali foi escrita, a história de Davi foi escrita para dizer que quando o Senhor Jesus viesse, ia acontecer aquilo. Que o Filho de Deus ia derrotar Satanás. Aí
aconteceu essa história de Davi antes que o Senhor Jesus viesse. É por isso que se chama de figuras ou sombras. É isso mesmo, Elton? E eu tava pensando em um aqui rapidinho, acho que ainda dá tempo. Chegou o nosso horário e tal, mas eu vou pedir você para abrir em Gênesis, ainda de José, e vou perguntar para João Miguel. Vamos ver se João vai conseguir identificar essa figura aí, ó. É, Gênesis 39, no versículo. Quer ver? Vou ler só o 20. Não, 19 e 20. 19 e 20. João, presta atenção, viu, João? Que eu vou ler esses dois versículos, depois eu vou ler outro e você vai tentar identificar quem é quem aí nessa história, ó. Em figura. Ó. E o senhor de José, que era Potifa, eu acho que é o nome dele. E o senhor de José o tomou. Aconteceu um problema aí, esse senhor de José ficou com raiva dele e prendeu ele. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, ou seja, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Agora eu vou pedir Dal para colocar lá no 40, capítulo 40, versículo 2. Então, o senhor de José já ficou com raiva, prendeu José. Agora sim, fala, Gênesis 40, versículo 2. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Então, o senhor de José prendeu ele na prisão e o faraó prendeu seus dois empregados aí no mesmo lugar que José estava preso. Então ficou José e esses dois rapazes aí que eram funcionários de Faraó. Agora vamos lá para o Evangelho de Mateus. Aí, João, você presta atenção para você tentar identificar, tá? Eu vou perguntar para você. Então a gente está vendo José aí preso com duas pessoas aí, dois funcionários do faraó. Mateus 27, versículo 35. Vamos ver se João identifica aí. Quem é quem aí? Versículo 35. E havendo crucificado o Senhor Jesus agora, viu? A gente estava falando lá de José no Antigo Testamento. Agora a gente veio agora para os Evangelhos para falar do Senhor Jesus Cristo. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os seus vestidos. E sobre a minha túnica, não, acho que eu estou no versículo errado. Deixa eu lembrar aqui. Acho que é Marcos 15, dá uma olhada para mim, Dal, por favor. Acho que eu fui no versículo errado. No capítulo errado. Deixa eu ver se é esse que eu estava tentando achar aqui. 15, desce mais. Vai até o 20. É esse aí, ó. Deixa eu ver. 20. Não consigo, tô conseguindo lembrar o versículo. Lembra, Dal, quando crucificaram ele entre os dois? Em Mateus mesmo, ali onde você estava, acho que. Era Mateus, era? Aí, veja aí. Aqui, ó. É isso aí. Vou ler o 27. E por cima da sua cabeça puseram escritas a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Agora vamos lá. João, presta atenção. E foram crucificados com ele, com o Senhor Jesus, dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Então vamos lá na figura. Lá no Antigo Testamento, onde a gente leu, quem foi preso com quem lá? João, você se lembra? Vamos ver se João consegue identificar essa figura aí, ó.
Quando você estiver falando, tá fechado o seu microfone, tá? Não sei se João caiu, mas não está aqui ainda. Mas se alguém conseguiu identificar, para a gente ganhar tempo, se alguém identificar, pode falar aí para a gente aprender. Pode ficar à vontade. No Antigo Testamento, José e os dois servos de Faraó foram presos. E no Novo Testamento, Jesus foi crucificado junto com dois salteadores. Isso aí, bacana. Olha só como é uma figura também aí, ó. Lá, José é uma figura do Senhor Jesus Cristo e José sendo preso com dois, vou falar assim, eu não lembro o que eles fizeram lá, mas dois criminosos, vou usar essa palavra, eu não me lembro bem o que eles fizeram lá. José, figura de Cristo, dois criminosos. Cá como seu nome é Camila. Como Camila bem reconheceu aí, o Senhor Jesus cá sendo crucificado e entre ele dois salteadores, dois malfeitores. Tá vendo uma figura aí, tá bem bacana? Não é isso, Dó? É, isso aí mesmo. Bem lembrado, Elton. Que o Senhor nos ajude a entender que a Bíblia está falando toda dele, só que, ora, fala assim em figuras, e aí depois fala da vida do Senhor Jesus mesmo. E aí depois continua, depois da morte e ressurreição dele, ainda continua ainda falando coisas a respeito agora do Senhor Jesus Cristo e também da igreja. E a gente vai entendendo aos pouquinhos, porque aí na Bíblia são histórias que Deus, o Espírito Santo, fez com que os homens escrevessem, mas porque tem esse sentido de dizer que é falando do Senhor Jesus. As histórias que são escritas na Bíblia elas estão falando do Senhor Jesus. E aí é por isso que a gente tem que aprender bem sobre isso, porque não é simplesmente uma história de o Davi matando um gigante, não é simplesmente assim Abraão pegando seu filho, levando para ser sacrificado. Ali tem um significado. O significado daquilo ali é Cristo. Aí, Well. Muito bom. Então chegamos agora a 9h09, passamos um pouquinho aqui hoje. Vamos finalizar. Vou pedir para tirar a gravação. A gente dá graças e finalizar. Semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos aqui